Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fran Baltwilli, eu sou especialista na área do Mega Hair e eu ajudo profissionais da área da beleza a se tornarem profissionais qualificados em Mega Hair. Boa noite aí o pessoal do Instagram, boa noite pessoal do Facebook, boa noite canal do YouTube. Hoje eu estou transmitindo a minha live nas minhas 3 redes sociais. Pessoal, é o seguinte, ó, vamos lá. O tema de hoje, saudade de todos vocês. Muita saudade. Olha só, o tema de hoje é um tema super bacana que vale a pena você ficar nessa live até o final. Olha só, cliente nem sempre tem razão, né? É uma das dúvidas assim mais frequentes. Fran, qual o momento que eu me posiciono? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Né? Porque o cliente, aquele famoso ditado, cliente sempre tem razão. Segura aí, porque depende do ponto de vista. O cliente sempre tem razão no ponto de vista dele, tá? Não no nosso ponto de vista. Então a gente sempre tem que parar para pensar, ei, caramba, mas e agora? Minha cliente veio, reclamou do Mega, eu fiz exatamente o que ela pediu, mas mesmo assim ela está reclamando. Será que ela tem razão? Será que ela não tem? Como que eu vou me posicionar, né? Com esses argumentos desse cliente. Porque eu vou falar a verdade, nós que trabalhamos na área da beleza, nós temos que ter assim uma sabedoria e um conhecimento muito grande para lidar com o público, principalmente nós mulheres, né? Como que você é? Você mulher, você é exigente, né? Você gosta das coisas corretas? Imagine a sua cliente que ela está pagando por isso. Né? Toda vez que a cliente às vezes reclama de uma coisa, não, eu estou pagando, eu vou reclamar. E até mesmo a gente, quando nós vamos em algum lugar, né, a gente fala assim, não, eu estou pagando, eu tenho o direito de reclamar, sim. E é a mesma coisa que acontece dentro do salão de beleza, tá? Se você é megarrista, se sua cliente chega, Fran, eu não aguento mais as clientes reclamando, Fran, eu não tenho cliente, eu estou perdendo minhas clientes, talvez é porque você não está tendo um posicionamento bacana. Tá? Então, hoje o mundo do Mega Hair tá cada vez mais concorrido, cara. Se você não ter, né, sabedoria, saber se posicionar na frente da sua cliente, saber entender realmente qual é a dificuldade, qual é a dor, porque querendo ou não, nós somos vendedoras, né, de beleza. Nós estamos ali para ajudar a nossa cliente, na autoestima da nossa cliente. Então, nós somos vendedores. Sabe qual que é o significado da palavra vendedor? É aquele que vende a dor da sua cliente, tá? Então, é isso que significa a palavra vendedor. E nós, megarristas, o nosso trabalho é vender o quê? Conhecimento, né? Vender o quê? Beleza, autoestima, tá? Então, é o seguinte, o mundo do Mega Hair, ele tá cada vez mais concorrido, por isso que é importante você se destacar, tá? No mundo do Mega Hair, ou seja, saber dar as melhores respostas para sua cliente, cativar as suas clientes, tá? Saber, Fran, mas a cliente veio, ela discutiu, tá? Quantas vezes eu conquistei a minha cliente porque eu tive paciência, porque eu tive sabedoria para lidar com ela. E é a mesma coisa que você tem que fazer, tá? Por isso que é importante você se destacar no mundo do Mega Hair e fazer o melhor para você conquistar a cliente. Cliente, eu sempre falo esse ditado aqui, que é o seguinte, cliente exigente são os melhores clientes. Clientes boazinha, a gente não cresce, não. Nós crescemos com clientes exigentes. Se fossem as minhas clientes, por exemplo, boazinha, eu nunca ia crescer na vida. Porque tudo tá bom para elas. Tudo tá excelente. Elas não reclamam de nada. Não, e nós profissionais, nós temos que ter um posicionamento completamente diferente. Ei, não, a cliente reclamou, eu vou ajustar, vou ver o melhor, vou ver o que está acontecendo, tá? Para poder dar o melhor para ela. No ponto de vista, na cabeça da sua cliente, ela sempre vai ter razão, tá? Então, quando chegar, por exemplo, olha só, quando chegar alguma cliente reclamando do Mega Hair, você colocou o Mega Hair, você fez exatamente, não tem defeito ali, não tem, foi exatamente a maneira que você coloca, né, nas suas clientes, e mesmo assim chega uma cliente e fala assim, olha, eu não gostei.
eu não gostei desse cabelo, eu não gostei dessa técnica, né? Então comece a escutar a sua cliente. Cara, quantas vezes, né, a cliente chega e fala assim, Fran, eu não gostei do Mega Hair. E conforme você escuta a sua cliente, você vê que o problema não é no cabelo, o problema não é na técnica, né? O problema está nela. Mas para isso você tem que entender a sua cliente, é necessário você escutar a sua cliente. E tem pessoas que não têm essa paciência. E se você quer ser uma megarrista qualificada, se você quer ser uma megarrista que quer fazer a diferença no mundo do mega hair, você tem que ter a primeira coisa, sabedoria e paciência. Quando você tem sabedoria e paciência, você consegue contornar grandes coisas, tá? Às vezes, não é porque a Fran, as clientes da Fran reclamam muito mesmo, tá? Existe assim, eu estava estudando, né, um pouco mais cedo para dar essa aula, fazer essa live, e eu vi que existe uma diferença entre cliente e o freguês, né? O cliente, no ponto de vista, é aquele ali que está te conhecendo ainda, né? E o freguês é aquele que já está com você bastante tempo, já tem aquela certa intimidade. Então existe essa diferença do cliente e do freguês, né? Até o pessoal deu um exemplo, um cliente que entra, imagine só, numa frutaria, numa no hortifruti, numa mercearia, numa padaria, né? O cliente que entra a primeira vez tem um comportamento diferente e o freguês, ele já tem outro comportamento, né? O freguês já tem mais intimidade. Ah, é um café. Ai, olha, separei para mim, daqui a pouco eu vou pegar, beleza? É esse tipo de comportamento. E os nossos clientes, nós temos que fazer deles, né, um relacionamento bacana, um relacionamento que gostoso, um convívio gostoso, né? Exemplo, se a cliente chega no salão, né, reclamando da aplicação, qual é o seu posicionamento, tá? Como que você tem que agir com esses clientes, né? Tem pessoas que perdem, tem muitas profissionais que perdem cliente exatamente nesse momento, porque não sabe abordar, não sabe escutar as pessoas, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Perde o cliente logo ali. Quando chega alguma cliente, olha só, quando chega alguma cliente no meu salão reclamando de algum tipo de trabalho, a primeira coisa, olha só, marque isso daí, pessoal, e nunca esqueça disso. A primeira coisa que nós profissionais devemos fazer é escutar. Quando você escuta a cliente ela gosta de atenção. Independente se ela está reclamando ou não, ela quer ser ouvida, ela quer ser escutada, ela quer atenção. Tá? É muito ruim, às vezes, por exemplo, quando você andou 30 quilômetros, 15 quilômetros para estar no salão da profissional e você chega e ela fala assim, poxa, ela nem me deu atenção, né? Esse dia eu fui numa clínica, por exemplo, eu percebi, sabe, que ela nem me deu atenção. E a gente gosta, nós gostamos, nós, os seres humanos, nós gostamos de ser mimadas, né? Então, existem profissionais que às vezes acreditam, nem trabalha tão bem, mas tem uma postura diferente, tem um posicionamento diferente. E é cativante, é gostoso estar perto daquelas pessoas, né? Se você quer crescer, se você quer se destacar no mundo do mega hair, seja essa pessoa, cative os seus clientes, tá? O cliente, ele gosta de atenção. Eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Tem uma loja aqui no meu bairro que vende umas marcas de roupa que eu gosto muito, muito mesmo. E aí, sabe quando você, tipo assim, não é muito bem atendido? Não sei se fica ficou isso pra mim, sabe? Eu falo assim, a primeira impressão é aquela que fica, né? E ficou isso pra mim. E tem uma outra loja em uma outra cidade, fica 30 quilômetros daqui. Vocês acreditam que eu saio daqui para ir nessa outra cidade comprar? Porque lá eu sou muito bem atendida. Porque lá, quando eu chego lá nessa loja, eles tiram a roupa, eles me mostram tudo o que eu quero, eles me dão uma atenção, sabe? E isso que faz a diferença. A pessoa não fica triste, né?
o tempo perdido que ela gasta para ir até o lugar, mas quando ela chega, ela quer ser bem recebida, né? E quando a cliente, às vezes, ela chega aqui reclamando, quantos clientes chegaram reclamando no meu salão, eu sempre, né, sempre tô ali, não, calma, vamos resolver o seu problema, entendeu? Então, você, além de nós, megarristas, vender sonhos, né, nós vendemos autoestima, é preciso vender credibilidade, tá? Quando você vende credibilidade, você evita grandes problemas. E é isso que você, como profissional, como uma megarrista qualificada, você tem que fazer. Uma maneira, né, bem bacana, às vezes a cliente chega nervosa. Por que é importante, o pessoal aí do Facebook, do Instagram, por que é importante, né, nós profissionais escutar a cliente? Porque às vezes a cliente chega reclamando, eu não gostei do Mega, aí você começa a contrariar, mas não gostou por quê? Sabe, às vezes um pequeno gesto, um pequeno detalhezinho, um pequeno olhar, um pequeno deboche, né, faz você perder a sua cliente, né? Então, às vezes, quando a cliente fala, Fran, eu não gostei disso daqui, eu falo, não, senta aqui, vamos conversar. Se você não gostou, o que está te incomodando? Vamos tentar resolver, né? Então, isso é a melhor maneira. Eu não perco o cliente por causa disso. E eu vou confessar uma coisa para você. Eu adoro, tá, cliente que volta para reclamar. Isso significa que ela vai te dar mais uma chance. Pior é aquela cliente, presta atenção, pior é aquela cliente que não volta, tá? Não volta para reclamar, não te dá a segunda oportunidade e você acaba perdendo o seu cliente, tá? Fique feliz quando a sua cliente volta, porque quando a sua cliente não volta, isso aí aumenta uma possibilidade maior de você não ver ela mais, tá? Então, é uma maneira de dizer, né? A cliente tem sempre razão, isso é o ponto de vista dela. No ponto de vista da cabecinha dela, ela tem razão, mas no seu ponto de vista, ela não tem razão, tá? E quando a cliente chega reclamando no salão, né, qual é o seu posicionamento, né? É você escutar a sua cliente e falar, olha, na realidade você tem razão. Eu vou fazer o melhor. Vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou refazer, tá? Isso que é bacana. Quantos mega hair? Cara, quantos mega hair eu já refiz? Quantas cápsulas eu já tirei e coloquei novamente? Quantas fitas eu tirei e coloquei novamente, né? Porque quando a cliente reclama, você não tem que ver ali os seus gastos, não. Você tem que tentar reconquistar a sua cliente. Ah, mas eu saí perdendo, né? Tem muitas mega rixas que falam assim, a cliente chega reclamando, por exemplo, a cliente chega reclamando e a mega rixa fala, tudo bem, eu vou arrumar, mas eu vou cobrar metade. Cara, isso é injusto, porque se o erro foi seu, né? Isso tem que analisar. Às vezes, por exemplo, a cliente, a cliente, ela nem sempre tem razão, porque é fundamental você saber onde que está o erro, o que realmente está acontecendo, né? Uma coisa é, você não vai ser boba, né? Fran, a minha fita soltou, né? Mas por que soltou? Por que aconteceu isso, né? Então, uma conversa bacana ter um argumento com o seu cliente, isso é fundamental. Que realmente ela vai falar, poxa, não, a Fran tem razão. Não, isso que a Fran falou é verdade. Não, Fran, você me explicou isso antes, né? E essa área da beleza, nós mulheres somos terríveis. Nós somos terríveis, a gente é complicada, né? Nós queremos o melhor, ainda mais hoje. Por exemplo, eu tenho clientes que juntam dinheiro, meses para vir colocar o mega hair, clientes que com pequeno, que vai juntando moedinha por moedinha para realizar aquele grande sonho e de repente não ficou do jeito que ela queria. Ela vai se sentir, poxa, mas eu juntei esse dinheiro com tanto amor, com tanto carinho, não ficou do jeito que eu queria, né? Então é necessário às vezes você dar o máximo de atenção para essa cliente e saber contornar, né, da maneira correta. Por exemplo, o que mais chega aqui no salão é clientes que não sei se isso já aconteceu, se isso acontece com vocês, provavelmente acontece com várias pessoas que trabalham no mundo da beleza, né? A cliente, ela chega com uma
Fran, eu quero meu cabelo desse jeito, né? Ai, Fran, eu quero meu cabelo assim, né? Chega com uma foto de artista, chega com foto de modelos, chega com foto de um cabelo, de uma estrutura de um cabelo, né, que não tem nada a ver com o dela, e fala assim, Fran, eu quero esse cabelo, né? Aí qual que é o seu posicionamento? Você sabe que é impossível fazer aquele tipo de cabelo naquela cliente. Você vai falar, ai não, esse cabelo não dá. Você vai perder a cliente ali. Não, você tem que ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria para falar com a sua cliente. Olha, é o seguinte, a estrutura desse fio é diferente do seu. E saber ter um bom diálogo com a sua cliente, né? Saber abordar a sua cliente, uma palavra maldita, ela se torna maldita. Então, às vezes, a cliente ela vem com aquele grande sonho. Ai, Fran, eu quero esse cabelo que é o meu sonho. Você fala, não vai dar para fazer isso, né? Aí a cliente vai falar, poxa, olha a maneira que a Fran falou comigo, né? Então, isso às vezes você perde uma cliente por causa de uma fala, de uma palavra, de uma expressão errada, de uma palavra maldita, né? Então, nós profissionais, não é fácil atender o público, né? Nós profissionais, nós temos que ter muita sabedoria, tá? As clientes, a gente chega com foto, por exemplo, do cabelo da Gisele Bündchen, mas o cabelo dela não é igual, mas ela quer aquilo ali. E você vai falar, não dá, porque sua cara é redonda, não dá porque seu rosto é gordinho, não dá porque não combina com você, não orna com você, porque seu cabelo não é igual dela. Não é assim que você vai se posicionar. Olha, eu vou te mostrar uma foto que vai ficar melhor. Olha esse cabelo, a estrutura do fio, porque a cliente não tem o mesmo conhecimento que você tem, tá? Ela não sabe. Para ela, na cabeça das clientes, nós megarristas, a gente pode colocar qualquer tipo de cabelo e não é assim que funciona. E você tem que explicar para sua cliente que realmente não é assim que funciona, né? Assim, saber contornar, ter as melhores palavras, né? Da maneira mais agradável possível, mas também ser ali bem rígido nas palavras, ter firmeza nas palavras para ganhar credibilidade, né? Então, às vezes a cliente chega aqui, tem cliente minha que chega aqui e fala assim, Fran, olha, eu quero o cabelo assim, o mais caro, aquele do sul, mas a estrutura do fio dela não é igual ao cabelo do sul, né? Então não é o dinheiro, é o conhecimento, tá bem? Aí a cliente fala, qual o melhor cabelo? O cabelo do sul? Mas então, não é que é o melhor cabelo, é a textura, o fio é diferente, mas talvez aquele cabelo não fica bom para ela. Aí você vai falar o que para sua cliente? Ah, não, aquele cabelo não vai ficar bom para você não. Ah, por quê? Não, porque aquele cabelo lá é pro povo mais clarinho, pro povo mais loiro. Aquilo lá não é para você não. Você vai perder sua cliente ali na hora. Porque a cliente ela tem condições de pagar. E a cliente, só pelo fato que ela acha que ela tem condições de pagar, ela acha que ela pode comprar qualquer coisa. E não é assim, tá? Aí entra você profissional para falar do seu trabalho, falar do conhecimento que você tem para sua cliente. Então, isso tudo é saber abordar o seu cliente, né? Igual, uma maneira de dizer, né, para o cliente, às vezes a cliente ela chega reclamando, né? E sabe como que eu faço às vezes para amenizar as coisas? A cliente ela chega reclamando, ai, Fran, não gostei desse mega, dá muito trabalho, eu não sei, eu não gostei, começa a reclamar das fitas, das queratinas, reclama de tudo, sendo que às vezes o problema não é no cabelo, às vezes é o problema dela, no dia a dia dela, no casamento, no trabalho. E então, por isso que nós, profissionais da área da beleza, nós somos grandes psicólogos, né? Porque a gente vai absorve todos os problemas, né? A gente escuta todos os problemas das nossas clientes. Então, quando a cliente chegar reclamando, escute ela gosta de ser ouvida, tá? Escute o que ela tem para dizer. E aí, a cliente chega reclamando de tudo, a ferramenta, né, de defesa, as minhas palavras de defesa, né, é o seguinte, você tem razão, né, mas eu posso fazer o melhor para você. Você tem que saber
quando a cliente chega reclamando, né? É só você dizer assim, você tem toda a razão, tá? Mas eu consigo fazer melhor que isso para você. Tenta contornar a conversa, tenta construir um argumento com a sua cliente. Você vai perceber como que isso vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Porque eu tenho uma amiga, ela trabalha na área da beleza, cabeleireira. Ela não tem paciência. A cliente chega reclamando, ela não aceita críticas. E eu sempre falo para ela, e cada vez ela tá com menos cliente. Fran, eu tô perdendo cliente. Mas claro, você não aceita crítica. Cara, a cliente, ela chega no salão reclamando porque ela tá insatisfeita com alguma coisa. Você tem que entender isso. Uma profissional qualificada, ela escuta a sua cliente. Uma profissional qualificada, ela tenta contornar a situação. Uma profissional qualificada, ela constrói um argumento, ela não debate com a sua cliente. Ela tem sabedoria, ela tem paciência, ela quer entender realmente. Eu, por exemplo, quando chega alguma cliente reclamando, eu falo assim, ei, eu tenho que melhorar nisso. Eu não fico triste, né? Agora, eu fico triste, às vezes, quando a cliente, ela quer aproveitar da situação. Às vezes, acontece muito isso, né? A cliente, ela quer aproveitar da situação, né? Já aconteceu isso aqui. Mas aí, mais uma vez, você tem que ter sabedoria para lidar com esse tipo de problema, tá? O exemplo, a cliente chegou com aquela foto de modelo, aquela foto com aquele cabelo deslumbrante, aí falou, eu quero esse cabelo, mas eu só tenho condições de comprar 100 gramas. Qual o seu posicionamento ali? Acontece muito isso, sabia? Aí falou, não, eu quero um cabelo igual ao seu, mas meu cabelo tem 300 gramas. Ah, mas eu só posso comprar 100, então não vai ficar igual, né? Aí o que você tem que falar assim? Ah, não, minha filha, desse jeito não vai ficar igual, não. Não. Talvez você pode destruir o maior sonho ali da sua cliente. Então você, como profissional, você tem que ter uma postura, tem que ter sabedoria para falar, para não machucar a sua cliente. Olha, com 100 gramas eu não consigo fazer esse tipo de cabelo, mas deixa eu te mostrar aqui, com 100 gramas, o que eu consigo fazer com 100 gramas. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado. As pessoas que chegam até nós, nossas clientes que chegam até nós, é porque elas não estão bem com a aparência. Quem vai no salão porque está bem com a aparência? Ninguém. Quem coloca mega hair porque está bem com a aparência? Ninguém. As pessoas chegam até nós porque elas querem resgatar algo. Ou seja, sabe, aquela felicidade perdida, por exemplo, que ela quer voltar quem ela era antes, que ela quer ter o cabelo que ela tinha antes, que ela quer dar volume. Então as pessoas, elas chegam até nós porque ela precisa da nossa ajuda. E às vezes a cliente chega assim e fala assim, ai, Fran, eu quero ter o cabelo igual o seu, ondulado, assim, igual o seu, eu acho lindo. Isso daqui não é lavar e dar uma batidinha, não. Isso daqui você tem que arrumar todos os dias. Hoje, por acaso, meu cabelo tá sujeiro, tá? Que eu fui malhar, tá uma sujeira. Mas é assim, você tem que falar para sua cliente, ei, para ter esse cabelo aqui, né? Eu vou te explicar como é que funciona. Não falar assim, ah, minha filha, isso daqui você não vai conseguir arrumar, não. Não desacredite nas pessoas, né? E muitas pessoas, a área da beleza, e principalmente o mundo do mega hair, é uma das áreas mais concorridas hoje, né? Porque é um trabalho, né, lucrativo, porque é um trabalho fácil, um trabalho que você consegue, né, trabalhar menos, faturar mais. Então as pessoas hoje em dia, o mundo do mega hair está cada vez mais concorrido. O que você vai fazer, né, para ser diferente? É saber se posicionar em situações difíceis. Quando as clientes reclamam, né? Cliente boazinha, show, meu cabelo é maravilhosa para marca, você lá, tal, tudo ajuda muito, né? Mas eu só cresci com reclamações de clientes. Eu não vou falar chatas não, mas muito exigentes, tá? Às vezes, outra coisa também, que é bem complicado, né? Mas você tem que ter uma sabedoria muito grande.
Às vezes nós fazemos exatamente aquilo que a cliente nos pede. Exatamente. Eu quero o cabelo dessa cor, eu quero esse comprimento, eu quero esse corte, por exemplo. Nós fazemos exatamente aquilo que a cliente pede, né? Aí acabou no final, a cliente não gostei, né? Aí você vai começar a debater com ela, você vai falar assim, cara, mas você não gostou por quê? Eu fiz o que você pediu, tá igualzinho, a cor tá idêntica. É isso que você me pediu, por que você não gostou? Não. Você não pode debater com a sua cliente, por mais que às vezes você tem razão, né? Um posicionamento nessas situações, né? Um posicionamento como profissional nessa situação é algo que vai fazer você conquistar a sua cliente. Quantas vezes eu tinha uma amiga que ela discutiu com a cliente, que ela falou assim, não foi esse corte que eu pedi, não. Ah, não, então você quer começou a discutir com a cliente, sabe? O que acontece? Às vezes a cliente não gostou do corte, mas você tratou ela tão bem que ela vai te dar mais uma oportunidade. Eu falo que nós da área da beleza, seja manicure, seja megarrista, seja transista, seja escovista, química, não importa. Nós merecemos sempre a segunda chance. Eu, por exemplo, onde eu faço a minha unha, eu não gostei da primeira vez que eu fiz a unha, mas eu fui lá de novo. E dei essa oportunidade para ela e falei exatamente o jeitinho que eu gosto. Porque a primeira vez eu não falei. Depois daí, olha, eu gosto desse jeitinho, tal, tudo, eu não gosto que tira muito, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, é isso, né, que você tem, que a sua cliente tem que fazer. Eu dei a segunda chance para ela, né? E tem pessoas que não reclamam, mas também não voltam. Então, agradeça essas pessoas que voltam para reclamar, porque realmente ela gostou do seu trabalho, tá? E você só vai crescer com essas reclamações, né? E quando eu voltei lá, hoje não, hoje eu já gosto, né, tal, do jeitinho que ela faz. Ela sabe exatamente o jeito que eu gosto, né? Cada cliente tem o seu jeitinho, cada cliente tem a sua maneira, né? De tratar do cabelo dela. Nenhuma cliente é igual a outra. Não é porque a fulana gosta disso, a outra fulana não vai gostar, tá? Então, você ter um posicionamento, né? Cliente nem sempre tem razão, pessoal, tá? Ai, Fran, mas eu não quero isso daqui. Por exemplo, a cliente chega no salão e fala assim, eu quero essa técnica, mas aquela técnica não vai ficar boa para aquela cliente, né? Não, Fran, mas eu só vou colocar mega aqui se for essa técnica, porque senão eu não vou colocar. Qual que é seu posicionamento nesse momento? É você ter um bom diálogo com a sua cliente, é você saber, né, solucionar o problema da sua cliente, você saber contornar a sua cliente e construir um bom argumento, né, um diálogo bem bacana com a sua cliente. Olha, você sabe, e por isso que é muito bom nós estudarmos todos os tipos de técnicas, né, todos os tipos de cabelo, porque a maioria das reclamações é exatamente por isso. Técnicas, cabelos, não gostou, né? E quando você estuda, você consegue dar um melhor argumento para sua cliente. Aquele fala, não gostei dessa técnica, não, mas por que você não gostou? Ficou tão bonito? Não, isso não é argumento. Você tem que explicar detalhes para sua cliente. Aí a sua cliente vai falar, poxa, afinal a Fran tem razão, né? Não, vem aqui, vamos conversar. Por que você não está gostando? O que está te incomodando, né? Às vezes é isso que falta para você. Fran, mas eu sou... Quantas megarristas excelentes eu conheço. Excelentes, que aplicam muito bem e têm agenda vazia. Por quê? Porque talvez não tenha uma postura, porque não sabe escutar cliente, porque ela coloca isso na cabeça dela, não, ela tá errada, a cliente tá errada, e se quiser fazer comigo faz. Quantas vezes eu já escutei isso? Se quiser fazer comigo faz, quem sai perdendo é ela. Não, quem sai perdendo é nós, tá? Às vezes tem cliente que vem aqui, depois fica reclamando, vai em outro lugar, volta aqui, que eu falei, eu vou ficar com raiva dela? Não. Fala assim, ei, ela voltou, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer de tudo para essa cliente ficar aqui, tá? Porque isso acontece, o mundo do Mega Hair, ele é muito concorrido. Às vezes a cliente vem até você
vai por curiosidade em outro lugar, não gosta do outro lugar e volta até você. Qual é o seu posicionamento? Ah, você foi lá em outro lugar, né? E às vezes eu fico sabendo. Ah, você colocou Mega em outro lugar, agora você está vindo aqui? Nunca fale isso para sua cliente. Pense aqui, ó, ei, minha cliente ela foi em outro lugar, ela voltou aqui e a cliente ela tem vergonha, né? Às vezes a cliente ela tem vergonha de falar assim, ai, Fran, eu fui em outro lugar, né? Ela tem vergonha. Aí a cliente fala assim, olha só, ô Fran, eu coloquei, minha prima tá fazendo curso de Mega, a minha tia, minha sobrinha, as clientes falam desse jeito, né? Elas têm vergonha, às vezes, de assumir que foi em outro lugar. E você sabe que ela foi na sua concorrente. Mas o que você vai fazer? Você vai brigar com ela? Você vai discutir com ela? Não, você vai falar assim, ela foi em outro lugar, talvez porque ela está insatisfeita. Então tenta contornar, tenta saber, olha, tá bom desse jeito, quer que faz alguma coisa diferente, quer que faz algum ajuste diferente, né? Então isso é bacana. E tem pessoas que começam, às vezes tem pessoas que começam a discutir com a cliente, ah, você foi em outro lugar por quê? Ah, você não está feliz aqui, está insatisfeita? Não, cara. Você tem que pensar, você tem que ter estratégia. Se você quer ser uma megarrista qualificada, você tem que ter estratégia, parar de ficar brigando com a sua cliente, parar de ficar de picuinhas. Profissional qualificada não tem tempo para ficar discutindo. A profissional qualificada ela tem tempo para quê? Para solucionar problema, para fazer o melhor para a cliente naquele momento. Tá? Eu tenho cliente que às vezes sai daqui, vai em outro lugar, coloca a Mega, mas acaba voltando. Por quê? Porque aqui é diferente. Às vezes tem uma curiosidade, às vezes em outro lugar, né? Mas às vezes ela fala assim, não, realmente lá é o melhor. Quando você fica sabendo, por exemplo, que sua cliente, né? A gente fica com uma raiva, né? Dá vontade de ter que chorar. Às vezes a cliente vai em outro lugar, coloca Mega, daí ela fala, minha prima tá fazendo curso de Mega, Fran. A minha vizinha que pediu para colocar foi modelo. Ela sempre vai arranjar uma desculpinha ali, né? Porque ela tem vergonha às vezes. E você sabe da verdade, mas ela tem vergonha, né, de falar. Aí, e você vai ficar debatendo com ela? Não. Você coloca assim, ela me deu mais uma oportunidade, ela voltou, né? E eu uso essa estratégia na minha vida. Então, às vezes, nem sempre a cliente ela vai ter razão naquilo que ela fala, né? Às vezes, ó, eu tenho uma amiga, ela coloca mega hair comigo, né? E ela é, nossa, ela é pão duro, muito famoso mão de vaca, né? E aí e eu sei muito bem separar as coisas. Eu faço CPF, CPF, CNPJ, CNPJ. Eu sei muito bem separar as coisas. Então, minhas amigas vêm aqui no salão, elas pagam como qualquer outra pessoa. A Fran daqui para fora é outra pessoa. Eu aqui, dentro do meu salão, eu sou uma profissional. Então, eu nunca gostei de misturar as coisas, eu separo muito bem as coisas. E ela é muito chorona, muito chorona. Ela foi em outro lugar porque a moça deu R$ 20 para ela de desconto. O meu preço com a outra concorrente era R$ 20 de diferença. Olha só. Aí ela foi nessa moça colocar o Mega Hair. Resumindo, não ficou da maneira que ela gostaria que ficasse, né? Porque tem tudo uma estratégia para colocar no cabelo dela, tal, tudo. Enfim. Aí ela veio, conversou comigo e falou assim, ó, quer saber? Fala a verdade, eu fui em outro lugar porque você é muito careira, né? E eu falei pra ela, por que eu não sou careira? Qual é a diferença? Por que meu preço é esse? Por causa de R$ 20, né, às vezes. Então, você vai discutir com a cliente, né, por mais que ela é minha amiga, você vai discutir com ela? Não, não vai discutir, mas ela viu, poxa, realmente vale a pena, né? E você tem que mostrar para sua cliente que realmente vale a pena, né? Eu tenho uma cliente minha que acabou de entrar na live, a Eliane, né? Ela trabalha no Rio de Janeiro, mas ela vem sempre para cá. O Rio de Janeiro tem ótimas profissionais, né? Mas ela vem aqui no meu salão, olha só. Ela toda vez que ela pode, ela vem aqui, ela coloca mega, coloca trança com a gente. Por quê? Porque ela gosta daqui. É verdade, não é, Eliane? Toda vez que ela vem aqui, eu trato ela com um carinho muito grande. Por quê? Porque ela saiu de longe, ela poderia ter feito no Rio grandes profissionais com grandes nomes.
E ela vem sempre aqui, tá sempre aqui, né? E por isso que eu tenho um carinho imenso. Eu sou grata a cada cliente que entra no meu salão. E é assim que você tem que ser. Quer ser grato, né? Quer crescer no mundo megahertz, seja grato. Agradeça cada cliente que entra no seu salão, né? Então, a maioria das discussões, né, que existe dentro, os debatezinhos que existe dentro do salão de beleza, é porque a cliente, por algum motivo, está insatisfeita. Tente não discutir com essa cliente, tente resolver o problema dessa cliente, tente solucionar o problema dela e você mesmo. Eu sei que é difícil, mas é fundamental nós profissionais reconhecer os nossos erros. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava trabalho ainda, né, mas muito tempo antes, com as cápsulas de queratina, minhas cápsulas caía horrores. As clientes reclamavam muito, muito mesmo. Eu tinha essa dificuldade de entender que o erro estava em mim, na minha produção, na minha aplicação, né? E eu culpava sempre a minha cliente. Ah, porque você lavou na água quente, porque por causa do seu shampoo tem álcool, porque você penteou errado, porque você derreteu, a culpa é sua. Eu era desse jeito. Foi difícil. Então, quando nós profissionais, tá? Vou falar algo assim, se você quer ser diferente, faça o que eu fiz. E funcionou. Quando você profissional, se você quer crescer no mundo do megahertz, qualquer outra área da beleza, saiba reconhecer os seus erros. Ei, eu errei, eu preciso, né, ajustar, eu preciso fazer o melhor, eu não quero perder cliente, né? E quando eu reconheci o meu, eu sei que é difícil a gente falar assim, ó, cara, eu tô errando, eu preciso de ajuda. Ainda mais o mundo do mega hair, né, da área da beleza, a gente fica assim, não preciso, eu já fiz curso, para que eu vou fazer outro? Cara, faz. A gente sempre aprende. Na minha cabeça era isso, eu não preciso fazer curso, né? E o que foi acontecendo? Eu sempre jogava a culpa na cliente, porque o erro, falava, não, o erro tá seu, mas eu percebi que várias clientes reclamavam do mesmo assunto. Então, o que eu fiz? Abaixei a guarda, falei assim, ei, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer o meu melhor. E às vezes o que está faltando em você, tá? Fran, a cliente está reclamando demais. A minha cliente não tem razão naquilo que ela fala. Talvez você está perdendo cliente porque você não sabe escutar a sua cliente, que você não está sabendo solucionar o problema da sua cliente e ainda você não está te dando mesmo, né? Se dando uma oportunidade de falar assim, ei, eu vou fazer diferente, eu preciso melhorar, eu preciso reciclar, eu preciso fazer algo para não perder mais minhas clientes. Então, finalizando aqui, cliente nem sempre tem razão, tá? E você também, às vezes, nem sempre tem razão. A cliente, ela pode ter razão no ponto de vista dela, mas no seu ponto de vista, ela não tem razão, tá? Mas você, como profissional, tem que ter um posicionamento completamente diferente. Às vezes a cliente pode chegar gritando, a cliente ela pode chegar desesperada. Nossa, Franca, olha isso, cara, o que você fez no meu cabelo? Não tô gostando disso aqui não, pode tirar. E eu vou responder, eu posso responder o mesmo tom de voz que ela chegou até mim. Então, por isso que nós temos que ser inteligentes, nós temos que ter sabedoria. Não, vem aqui, vamos conversar direitinho. Já chegou cliente aqui no salão, às vezes reclamando do cabelo, mas o problema não é no cabelo. Então, saiba entender a sua cliente. Tudo bem, a gente não é psicólogo, né? Mas a gente pode dar uma leve ajuda, né? Então, às vezes o problema não é no cabelo. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou lavar seu cabelo, eu vou hidratar, fica mais uma semana com o Mega, né? Depois ela liga, Fran, realmente, eu gostei do Mega, desculpa, me perdoa aquele dia, eu tava super nervosa, eu tava muito chateada, que me estressou minha família, meu marido, não sei o que, meu trabalho, né? Então, às vezes, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, tá joia? Pessoal, quero chamar vocês amanhã para minha aula, tá? A aula de amanhã é preparando as fitas adesivas para aplicação, tá? Como que será que prepara umas fitas adesivas para aplicar?
Tem vários detalhes. Essa aula vai ser transmitida somente pelo canal do YouTube às 20 horas e 7 minutos. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Pensa, reflita, tá? Reveja quantas vezes for necessário e lembre-se, talvez você está perdendo o cliente porque você não tem um bom posicionamento, tá bem? E saiba dar as melhores respostas